Isso. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós já entregamos uma adoração a Ti. Nós já fizemos algo para Ti hoje. Mas, Pai, agora nós abrimos a porta do nosso coração para o Senhor falar através da Tua palavra, Espírito Santo. Pai, eu quero repreender toda parede que se levantou para bloquear aquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas. Eu quero derrubar agora em nome de Jesus. Porque quem fala aqui não é o homem, mas é o Senhor, Pai. Usa a minha vida como instrumento Teu, Espírito Santo de Deus. Queremos sair daqui diferentes, mudados, renovados, transformados, avivados, cheio de ousadia dos céus, aleluia, em nome de Jesus, amém. Tome seu lugar em nome de Jesus. Amém, amados. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Não importa quem não vê, importa que nós estamos aqui, amém? Aleluias. Pode colocar aqui o tema. Esse é o tema de hoje, ó. O que está escrito aqui? Para Samanta ficou ótimo. Então vamos lá, só as mulheres. 1, 2, 3 e já. Nossa, já foram melhor. Agora os homens, vai. 1, 2, 3 e já. Top, homens. Meu Deus do céu. Aplauda o Senhor pela vida deles. Meu Deus, parabéns. Então todos juntos em nome de Jesus. Vamos lá. Com Jesus. Meu Deus. Essa é a noite do Senhor. Está dentro do barco da sua caminhada em nome de Jesus. Aleluia. Com Ele não tem nada que vai fazer você naufragar em nome de Jesus. Amém? Então abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Diz assim. Capítulo 4, versículo 35 em diante diz assim. Naquele mesmo dia, eu vou ler na minha versão, tá bom? Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. 36. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estavam. E outros barcos o acompanhavam, o seguiam. 37. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro de maneira que este foi enchendo o barco, enchendo de água. 38. Jesus estava aonde? Na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos?
39. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencie-te. E logo o vento aquietou e houve completa bonança. 40. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes? 41. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este? Vamos falar junto? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar... Meu Deus. Aplauda o Senhor pela palavra. Quem é o barco aqui? É a nossa vida. O barco aqui é a nossa vida. E a história conta um cenário aqui aonde Jesus, em algumas passagens antes dessa, Jesus tinha pregado o dia inteiro. E Jesus, pregando o dia inteiro, se você ver um pouquinho antes, ele pregou algumas parábolas. Então ele pregou a parábola do semeador, ele pregou a palavra da candeia, o grão de mostarda, a semente que caiu sobre o caminho. Então Jesus passou um dia inteiro pregando, um dia inteiro falando, um dia inteiro ensinando que você só precisa ter um grão de mostarda, que é um pinguinho, para você ter fé e as coisas começar a acontecer. Então Jesus passou uma tarde, um dia inteiro. E a história diz que mesmo ele dentro daquele barco, porque o barco ali fazia dele um púlpito. Aqui é um cenário de púlpito. E muitas vezes, por a multidão ser muito grande, Jesus se colocava dentro de um barco, talvez um pouco maior para todos verem. E Jesus ali pregava, ensinava, mostrava o caminho. Mas a história diz que ao tardecer da noite, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. E a história diz que Jesus, Degiele, cansou. Cansar é pecado? Pode responder. Cansar é pecado? Não. Pecado é viver cansado. Já viu aquelas pessoas que só no dia de culto que ela se cansa? No dia de culto aparece uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma caganeira, aparece tudo. Já viu isso? Me deparei com uma esses dias. Só no domingo. Sabe o que é isso? Está cansado de ouvir a voz de Deus. Para os nossos benefícios não nos cansamos. Batemos o chinelo, batemos ali, o suor cai. Mas para o Senhor chega um cansaço, chega uma dor, chega uma fadiga. Mas a história diz que Jesus se cansou e ele disse assim: ó, do jeito que nós estamos aqui, vamos se despedir da multidão e vamos para o outro lado. Meu Deus! Aleluia! Jesus era um homem como nós. Se cansa, gente. Tem hora que algumas situações da nossa vida, na real aqui, a gente fala assim: eu estou exausto disso. Eu estou cansado dessa situação. Estou cansado de insistir. Estou cansado de viver o mesmo. Quem já se sentiu assim? Diga assim: eu.
Meu Deus. Mas eu quero dizer para você, depois de um belo sono, depois de deitar a cabeça num travesseiro, porque deitar a cabeça num travesseiro é sinônimo de eu vou descansar, porque o meu mestre vai trabalhar ao meu favor. Depois de minutos de descanso, eu quero dizer para você, a paz, a alívio, a refrigério, é como se tivesse saído um peso, sabe aquele sono que você tira assim pouco, mas melhorou. Quero dizer para você, essa é a noite que o Senhor nos trouxe aqui, para aliviar, meu Deus, para aliviar fardos de alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tem crente aqui nessa noite? E a palavra do Senhor ainda diz assim: pois as nossas forças são renovadas pelo poder que há no nome de Jesus. E ainda diz assim: vinde a mim todos que estáis, todos que estão o quê? Que eu quem? O Senhor, vou até você e vou aliviar. Meu Deus, aleluia, tem alívio de Deus essa noite. E o verso primeiro lá, o 35, ele dá uma ordem: passamos para o outro lado. Ele está dizendo assim: nós vamos para o outro lado, mas eu vou junto com você. Eu estou cansado, vou dar um cochilo aqui, mas nós vamos para o outro lado. O dia foi difícil, mas eu quero dizer para você: você não vai sozinho para o outro lado, eu vou com você. Meu Deus, aleluia. Não precisa ter medo. Com Jesus, o barco não afunda. Meu Deus, aleluia. E a história diz que ele vai para o melhor lugar, para a polpa. O que tem na polpa? Quem sabe o que tem na polpa? Controle. A polpa é o controle do barco. E ele vai, deita, versículo 36. Ele se despede, né? E ainda diz assim: e outros barcos o seguiam. Então não foi só o barco de Jesus. Tinha outros barcos que seguiam o barco de Jesus. Tá que nem a história de Obed-edom: saiu da minha casa, mas eu vou junto. Eu vi o que ele fez no sermão, eu vi que ativou minha fé, ele pregou sobre fé. Meu Deus, então eu quero ir com ele. A história diz que outros barcos, Rafael, começou a seguir o mesmo barco de Jesus. No de Jesus tinha os discípulos, e nos outros tinha quem tinha. Quem tem o carro segue-me. Então quem tinha entrou no barco e começou a seguir Jesus. Aleluias. Mas a história diz, no versículo 37, e aconteceu que levantou-se, o quê? Um tremendo vendaval. Outras versões, uma tremenda tempestade. Meu Deus do céu, Jesus está dormindo, mas mesmo assim, Ele é maior que a tempestade. Isso é a nossa vida, amado. Essa é a nossa vida. Estamos caminhando. A Bíblia diz que o dia de amanhã não pertence a nós. Ninguém prevê nada do que vai acontecer amanhã. Você talvez até fez planos, mas o que vai acontecer, só o Pai sabe o que vai acontecer. Jesus dorme. Na Bíblia também conta a história de um homem. Jesus foi o segundo homem que dormiu dentro do barco. Quem lembra aí qual foi o primeiro? Jonas. Jonas dormiu. Mas há uma diferença de Jonas e de Jesus.
Jonas também dormiu em uma tempestade. Mas Jonas dormiu porque não queria pregar. Eita! Jonas dormiu porque não queria. Ele queria o quê? Fugir. Eita, Deus está falando com crente aqui, viu? Já viu aqueles crentes que já estão mil anos na igreja e diz assim: eu preciso me preparar para falar de Jesus. Eu preciso que o Santo Espírito desça. Meu amado, se a sua vida não é um testemunho, Deus não transformou ela. Se a sua vida não é uma carta viva para alguém olhar e falar assim: quem era ele, quem era ela, e olha o que está acontecendo, Deus não fez nada na sua vida. Nada. Jonas conhecia a Torá. Jonas sabia o propósito que ele veio nessa terra. Jonas sabia o que ele tinha que fazer, Rafael. Mas Jonas, eita, dorme, porque não queria pregar. Jesus dormiu porque pregou uma tarde inteira. Estava cansado porque era homem. Não é porque Jesus está dormindo e você diz assim: ele não escutou minha oração. Tem pessoas aqui que já fez algo para Deus, já falou algo para Deus, já pediu algo para Deus, e você está vendo, sabe o que? Silêncio. Quero dizer algo para você. Está no barco? Ele está no barco? Ele está no barco? Quem dorme faz barulho? Faz, só quem ronca. Quem dorme faz barulho? Estava em silêncio. Eu estou dizendo para alguém aqui: eu estou em silêncio, mas eu ainda estou na polpa do barco. Eu estou em silêncio, mas eu ainda estou na polpa do barco. Deus não faz do jeito que nós queremos. Deus não faz no tempo nosso. Deus não faz na hora que eu choro, que eu grito, que eu... Não, Deus faz no tempo que Ele quer. Aleluia. Jesus dormiu o sono da obediência. Jonas dormiu o sono da desobediência. Cuidado para você não estar mudando o sono. Qual é o teu sono? Estou descansando porque eu sei que eu fiz a vontade de Deus. Eu sou ser humano, eu preciso de um descanso. Estou descansando um pouco, mas eu preciso continuar. Jonas dormiu porque desobedeceu, porque queria fugir, não queria falar, não queria fazer, não queria, deu desculpa, estava fugindo da presença. Aleluia. Mas eu quero dizer algo para você: Jesus, mesmo dormindo, não perdeu o controle. Meu Deus, se há um propósito, você não vai morrer antes do tempo de Deus fazer acontecer. Você entendeu? Não morre. Se há um propósito, se precisa chegar na terra firme lá do outro lado, eita, não vai morrer. Eu quero dizer para você: fácil não vai ser. Quem disse que os dias estão fáceis? Os dias estão difíceis. Viver no Brasil não está fácil. Viver no Brasil está difícil. A inflação está fazendo o quê? Está diminuindo? Está aumentando tudo. Não é verdade, amados? Está tudo aumentando, está difícil de viver num país assim. Mas eu quero dizer para você: o justo não vai mendigar pão. A palavra do Senhor diz que se Jesus está no barco do justo, se há um justo dentro do barco, não vai mendigar, não vai passar necessidade, porque o Senhor, Ele é Deus que provê. Aleluia! Dá um glória a Deus misturado com aleluia. Os discípulos aqui na história perdem o controle. Versículo 38 diz assim: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram. Gente, como que você acha, Ioberes, que os discípulos chegaram para despertar? Você acha que foi assim? Mestre,
O mestre, gente, estava caindo o mundo. A tempestade era forte. Os historiadores dizem que estava num ponto de naufragar aquela embarcação. Não era qualquer ventinho, não era qualquer tempestade, era forte. O que os discípulos fazem? Acorda, Jesus, mestre. Versículo 38. E os discípulos despertaram e suplicaram. Quem suplica fala baixo? Não, gente. Quem suplica está desesperado. E olha o que os discípulos falaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, nós estamos aqui morrendo, com medo, desesperado. O barco está enchendo de água e você está o quê? Dormindo. Eu quero dizer para você, eu não sei como está a situação na sua casa, o barco da sua casa. Talvez alguma situação se levantou como tempestade aí, como um vendaval, e você está achando difícil. Você está falando assim, meu Deus, até quando? Será que eu vou suportar? Será que eu vou suportar? Mas eu quero dizer algo para você. A paz está dentro. Gente, eu já conheci pessoas que o mundo está caindo. E você vê a pessoa assim, ó, plena. Sabe, plena. Aquela calmaria que às vezes dá até raiva, né? Você fala assim, meu Deus, tá aqui caindo tudo, né, João? Que nem o João. O João lá na pintura lá em casa, meu Deus do céu, caía a chuva, tudo que o João fez no dia estava assim, escorrendo, negócio, e o pastor, João, porque você tinha que ter feito aqui primeiro, João, você foi fazer lá atrás, João, aqui, João, e o João, não, assim, o João era assim, não, tá bom, amanhã eu faço. Gente, ele saía de casa 6 horas da manhã para chegar 7 horas lá em Itacoaxetuba. Foi chão. Às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, vou dar uns gritos aqui para ver se o João acorda, para ver se o João entende o que o pastor está falando. Porque acho que o João não está entendendo. E o Bruno, em vez do Bruno falar assim, o Bruno era o auxiliar da obra, em vez do Bruno falar assim, não, ô João, não, vamos ouvir o pastor está falando que tem que começar aqui. Aí o João, e o Bruno, aí o pastor falava assim, ô Bruno, fala com o João. Acredito, Bruno, meu Deus, nós damos gritos. Mas tem situação que Deus testa você. Vou falar para você, esses 11 dias do outro predeiro, mas quantos dias que ficou com vocês? Vamos colocar uns 30 dias. Vou falar para você, foi um tratamento para mim respirar, para mim não falar muito, porque meu Deus do céu, pensa numa peleja que foi. Mas existe tempestades que vêm para ver como que você está em Deus. Só isso. Deus permite. Você acha que Jesus acordou no primeiro grito? Eu fico imaginando, eu acho que Jesus falou assim, não, estou escutando tudo, deixa eu ver aqui, deixa eles. Mas a história diz, no versículo 39, diz assim, então, ele quem? Jesus, se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar, aquieta-te, acalma-te, e logo o vento cessou, e houve completa bonança. Meu Deus do céu, Jesus acorda. Gente, na real, como ser humano aqui, o que você ia fazer? Primeiro ia dar umas broncas nos discípulos, né? Que estavam num sono bom e acordou.
Quem gosta de ser acordado no susto? Ninguém. Aquele sono bom, tá alguém lá te acordando. O que Jesus fez primeiro? Jesus fez primeiro? Foi repreender o vento. Meu Deus do céu. Jesus acorda e não repreende os discípulos, mas Jesus vai lá repreender o vento. Primeira coisa, Jesus acalma a tempestade. Primeira coisa que Jesus faz, Ele acalma o que está fora e depois acalma o que está dentro de você. Primeiro Jesus acalma o que está fora e depois Ele vai e acalma o que está dentro de você. Depois Ele acalma a sua aflição. Meu Deus do céu, para uma grande tempestade haverá uma grande paz. Para uma grande tempestade haverá uma grande paz. Primeiro, Ele acordou os discípulos, deu aquela moral em Jesus, deu uns gritos em Jesus. Jesus foi lá, acalmou tudo que estava fora. Deus vai acalmar o que está afligindo você primeiro. Por quê? Por que Jesus no primeiro não acalmou? Por que Jesus não acalmou os discípulos primeiro? Por que Jesus não acalmou os discípulos primeiro? Sabe por quê? Porque Jesus queria ver se na pregação de horas atrás, que Jesus falou de fé, se a fé deles estava ativada. Eles tinham acabado horas antes de ouvir uma palavra de fé. Você tem fé? Vai acontecer. Você tem fé? Nada vai derrubar você. Você tem fé? Esse negócio que se levantou vai cair. Jesus tinha pregado um sermão de fé, mas os discípulos, com minutos depois, tinham esquecido a palavra de fé. Estavam com medos, aterrorizados. Levantaram a voz, queria colocar Jesus ali, queria falar na vida de Jesus. Quero dizer para você, quantas vezes você quer falar na vida de Jesus? Quantas vezes você está, Jesus, você não está me vendo? Quantas vezes você quer questionar o silêncio de Deus? Quantas vezes você recebeu um sermão poderoso aqui, uma palavra poderosa, chega no outro dia, você está só o sangue, você está, ó vida, ó céus, que nem escutei esses dias. Não, eu não vou abrir uma célula não, porque eu preciso me preparar. Crente velho, conhece a verdade, conhece a palavra, tem testemunho de vida. Se não tivesse, amém, você acha que ia colocar alguém na frente se não tivesse testemunho? Deus ia cobrar de mim. Mas tem testemunho, tem palavra, conhece a verdade, mas não quer. Não estou mandando você ir lá falar de Gênesis Apocalipse, estou mandando só você ir lá. Ai bispa, eu não conheço, eu não sei falar. Se você levar uma alma, é muito mais importante do que tudo que vai acontecer. A alma vale muito mais do que um belo sermão. Porque se ela estiver lá, se ela for com os pés dela lá, fincar os pés dela e sentar e ouvir, Deus não muda. Há anos atrás eu abri uma casa, uma célula, e eu coloquei uma discípula. Passei anos ensinando ela. Você vai comigo na cela, você vai comigo na cela. E ela ouviu pregar, ouviu falar, ouviu louvar, ouviu fazer dinâmica, ouvia tudo. Um dia eu fiz assim, ó. Chega, minha amada. Até quando você vai querer que eu fique dando mamadeira para você? Vamos, reaja. Agora é sua vez. O que aconteceu? Abriu uma casa lá na Era 4. Ela foi. No primeiro dia de sermão, ela mandou o relatório para mim. Pastora, o dono da casa estava com a cara feia. Passou por mim na sala, subiu as escadas e foi para lá. Falei, amém, querida. Quem estava lá? A mulher dele? Então, amém. Você pregou? Pregou, amém. Segundo dia, pastora, o homem passa direto com a bolsa do serviço e sobe. Amém. Quem estava lá? Estava a mulher e a vizinha. Glória a Deus, já tem mais uma alma. No terceiro. E assim, quando foi na quarta,
célula, ela falou assim para mim assim: bispa, como eu ministrava em várias células, em várias casas, naquela época não tinha uma fixa, eu ficava visitando as células. E eu falei assim: semana que vem eu tô na sua. Imagino que ela fez assim: que eu não aguento mais ver a cara daquele homem. Vamos pôr eu para correr. Aí chegamos lá. Ele não sabia, porque ela não avisou. Eu falei: você não vai avisar nada. Quem vai estar é a presença de Deus. E eu sentei, ele não me conhecia. Quem era pastor, ele não me conhecia. Cheguei lá na célula. Gente, o homem chega na célula e fala bem assim, bem alto: hoje eu vou participar. Aí pegou uma cadeira, colocou tipo assim, bem na minha frente, gente. Parecia que eu nunca tinha pregado na vida, gente. Deu uma dor, aquela dor de barriga, aquele negócio que dá em você na hora assim. Eu falei: meu Deus, o homem não vem 3 células, vai vir logo na minha. Meu Deus. Eu falei assim: pai, não vai ser eu aqui, mas o teu Espírito, aleluia, que vai mudar a história dessa casa, dessa família, desse homem. Preguei. Foi até a história do filho pródigo. E no final eu passei aquele vídeo, que é o vídeo histórico das células. Tem que ter, que se você conseguir passar, é muito bom, que foi o da ponte. E aquele homem, fortão, cara brava, sabe? Começou a chorar. Começou a chorar, que ele fazia barulho e chamava atenção na célula. Por que eu contei isso? Porque nós somos o maior veículo da presença de Deus chegar a alguém. Nós somos o maior veículo de levar a presença de Deus na vida de alguém. E você vê a mudança e a pessoa fala assim: obrigado, porque você mudou, através do nome de Jesus, a minha história. A tempestade se levanta? Vai se levantar. Mas é para ver se o sermão que você ouviu hoje ou quarta-feira está firme. Aí eu escutei essa semana agora aí. O bicho está sabendo agora de primeira mão. Ele vai até querer saber quem é, eu nem vou falar. Preciso me preparar. Não estou bem, gente. Quem está bem? Todo mundo tem luta. Todo mundo dia está bem, não está bem. Mas quem tem Jesus no barco não vai negar de falar, de levar o it, de transformar com a presença de Deus uma vida. Porque se você está aqui na Traídos pensando que vai ficar sentado a vida inteira, você está no lugar errado. No último dia, no último culto, Jesus vai se aparecer, o Pai vai se aparecer e vai dizer assim: quem é você? Eu não faltei no culto, estava na quarta no domingo. Mas Ele vai olhar: cadê os frutos? Não tive tempo. Então Ele vai dizer para você a frase inesquecível: apartai de mim, porque eu nem sei quem é você. Ninguém está mandando você pregar, está lá. Seja aquele que vai estar do lado de alguém, vai levar alguém para a célula. Você já está fazendo mais do que aquele que vai pregar. Fala e convida alguém. É tão ruim receber um não. Recebe um não, recebe 2, recebe 3. Uma hora a presença vai pegar naquela pessoa. Seja você um portador em nome de Jesus. Aleluia. Parei aonde, Samanta? 39. Aleluia. Aleluia. Para uma grande tempestade haverá uma grande calmaria. Aleluia. Jesus está dizendo: acalma, vento, acalma. Jesus dormia e a tempestade se levantou, mas Jesus acordou, a tempestade teve que dormir. Enquanto Jesus dormia, alguém estava querendo cirandar lá, estava querendo fazer barraco, estava querendo falar alguma coisa, estava querendo, tem pessoas, sabe qual é a pior raça? São as dos cristãos que não são cristãos. Eles são os exércitos que matam os próprios da equipe.
influenciando os outros, falando dos outros. Ai, você viu fulano, você viu ciclano, ai, não gostei. Ai, a pastora é só o sangue de Jesus. Não foca a cara dela, não é para ir com a minha cara mesmo não. Se eu nem Jesus, que é Jesus o santo, não agradou, eu vou agradar. Comedora de farofa? Não vou. Mas sabe o que desagrada em alguém? É a presença que brilha dentro daquela pessoa. Se você não caminha junto, não espalhe. Se você não está na mesma equipe para dar a mão, let's say goodbye. Ou somos um corpo, ou somos uma gangue. Quem você quer ser? Quem soma? Quem está lá? É simples. O reino não é complicado. É simples. A tempestade está de pé, mas eu sei quem está comigo. Quero dizer uma coisa para você. Se está difícil com Jesus, imagine sem Ele. O que você quer que Jesus coloque para dormir hoje? Jesus colocou para dormir a tempestade. Por que Jesus não matou a tempestade? Porque Jesus coloca para dormir. Porque uma hora Jesus permite se levantar de novo. Ela acordar de novo para ver como está o nível seu com Cristo. Nunca Jesus vai destruir uma tempestade. Sempre ela vai dormir. Porque uma hora ele vai falar assim: levanta aí, tempestade. Vai lá dar um sustinho. Deixa eu ver como que está a fé dele. Deixa eu ver como que ele e ela está. Seja firmes. Seja firme para a escolha que você escolheu, morar no céu. Seja firme na escolha que você escolheu, viver uma eternidade com Jesus. Fique firme na escolha que você quer. Hoje você vê um Brasil dividido. Enquanto uns adoram, os outros celebram a Satanás. Enquanto outros, interessante que quem celebra Satanás está mais agitado do que os próprios crentes. Os crentes vão para a igreja pulso, cara feia, mal, chateado, triste, com preguiça. Preciso bater um cartão lá porque alguém tem que me ver. Mas o povo não, o povo já se programou desde o ano passado para estar fazendo presença para adorar Satanás. E nós cristãos, não. Vamos lá. O que era a causa daquele barco? O vento. E o mar era o efeito. A causa era a tempestade que estava fazendo efeito no mar. Qual é a causa da sua vida que está balançando as suas estruturas? Quero dizer uma verdade aqui, mais uma vez. Fique firme. Ninguém disse que seria fácil. Fique firme na escolha que você escolheu, em nome de Jesus. Aleluia. Versículo 40. Depois que Jesus resolve lá com o vento, Jesus vai se resolver com quem? Com os discípulos. E Jesus disse assim, e indagou aos seus discípulos: porque sois covarde. Meu Deus! Deus instituiu um pastor na igreja para ser boca de Deus, para falar na vida de pessoas. Já pensou se o bispo William chegar em você e falar assim: seu covarde, ou sua covarde, o que você vai fazer? Nossa, o bispo não pode fazer isso? Misericórdia, tô lá, sou dizimista, ele está fazendo, ele está me ofendendo. Deus colocou um cabeça na igreja para poder falar. Eu quero falar uma coisa para você: você nunca vai ver nem o bispo nem eu querendo ver a sua desgraça, querendo ver você lá embaixo, querendo desfazer de você. Nunca. Nunca. Já aconteceu sim, de pessoas estar na igreja e ter uma leitura diferente de mim e do bispo, porque não sentou para conversar e falou assim: estou passando por isso, isso e isso. Satanás fica usando a mente para ficar enchendo de bobagem contra o líder seu.
Cuidado com a mente que Satanás está usando na sua vida, para colocar um monte de picuinhas contra a sua liderança, contra o seu líder. Jesus falou assim: opa! E indagou Jesus aos discípulos: porque sois covardes, ainda não tem fé? Passei o dia pregando e vocês ainda não têm fé. Eu quero dizer para alguns aqui na Atraídos: você ainda não se posicionou em fé em Deus? Você não se posicionou ainda como um homem ou uma mulher fervorosa, cheia de Deus, de autoridade? Você ainda não se posicionou para abrir aquela porta da sua casa e mandar Satanás correr? Você ainda não se posicionou para tirar esses pensamentos tribulosos da sua mente? O Senhor está falando aqui: se posicione, levanta, reaja. Satanás, ele quer nos enganar, e nós que alimentamos isso. A maré subiu, mas Jesus estava nela, ele abaixou. Deus vai abaixar a marés aqui que levantou. Marés da enfermidade, marés da contenda, da discórdia. Deus vai abaixar marés aqui, porque Ele está dentro do barco. Você está com medo do quê? Ele está falando: você está sendo covarde por quê? Quer jogar a toalha por quê? Quer sair da igreja por quê? Quem entra na igreja por causa de pessoas, ela sempre vai escolher a mais bonita para ela ficar. Porque a igreja bonita atrai você, não atrai a presença em você. Se você entra na igreja por causa de pessoas, você vai se frustrar, você vai quebrar a cara, você vai ficar dodói da alma, você vai ficar mal. Mas se você entra sabendo o propósito de Deus, a sua vida na casa do Senhor, meu Deus, eu já tinha entregado a chave, eu e o bispo já tinha entregado a chave há muito tempo, quando colocaram uma pistola na cara dele, quando já vieram na porta para observar, para poder matar, quando teve um homicídio dentro da igreja, já era para a gente ter entregado a chave há muito tempo. Mas se Jesus está no barco, eu não vou desistir, eu não vou parar. Você está firme em quem? Homens? Em pessoas? Homens vai frustrar você, vai deixar você chateado. Essa palavra que você já conhece, essa daí, chateadinho, malzinho, vai. Mas se você está aqui por causa daquele que o que ele tinha mais de valor no céu era um filho, e ele entregou por você, vou falar para você: é na tristeza, é na alegria, é no momento bom, é na riqueza, você não vai deixar ele por nada. As pessoas estão escolhendo pais espirituais. Hoje é mames, amanhã é inimiga. Ontem era o meu pai, hoje é o quê? O padrasto. Nem padrasto, né? Porque eu sou boa. Eu falei, meu esposo teve o primeiro relacionamento, teve uma filha. Hoje ela é uma mulher de Deus, pastora, seguiu o mesmo rumo do pai. Mesmo rumo, pastora, uma jovem casada, tem 2 filhos. E eu falava para ela assim: eu não sou madrasta, eu sou boadrasta. E eu fui melhor do que a família que não cuidava muito bem. Então antes era pai, hoje é inimigo. Meu Deus. A tempestade é para fincar as suas rochas, não. A tempestade é para fincar as suas rochas, não. Vou terminar já. Vou fechar no 41. E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor, e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que Jesus estava falando isso para os discípulos. Até porque tem uma vírgula antes, ele fala discípulos. Mas eu fui pesquisar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Sabe para quem Jesus estava falando isso? Sabe quem estava falando, na verdade, essa frase? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Sabe quem era este? Eu passei a vida toda pensando que eram os discípulos, porque os discípulos já caminhavam com ele, os discípulos já tinham visto milagre, os discípulos já tinham visto muita coisa. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A água foi transformada em vinho. Então os discípulos sabiam dos milagres, sabiam das coisas que Jesus fazia. Então aquilo lá do vento parar, não foi, até porque os discípulos sabiam que acordando Jesus ia dar um jeito. Então não eram os discípulos. E eu fui pesquisar. Aqui, ó. Está em Mateus capítulo 8, versículo 27. Então os homens maravilhados, aqui não fala discípulos, exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lembra que no começo eu falei que quem estava andando junto com Jesus? Outros barcos. Então os outros barcos, homens, os outros barcos ficavam assim: uau, uau, olha o que ele fez. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que o Senhor vai falar comigo sobre essa passagem aqui? Mesmo que não estava no barco de Jesus, mas estava do lado. Eu quero dizer assim, tem alguém aqui que já não desceu a cova porque tem alguém que estava com Jesus no barco e tem intercedido por você. Tem alguém aqui que Satanás não trocou ainda, porque Jesus está dentro do barco e está escutando a voz de alguém que intercede por alguém aqui. E mesmo que Jesus não estava no barco deles, mas estava do lado, estava perto, Jesus trouxe livramento. O mesmo livramento de naufrágio no barco dos discípulos teve a calmaria para eles também. Eu quero dizer para você, continua orando. Deus mandou você orar por alguém. Deus mandou você parar de picuinha, olhar os outros, olhar os efeitos dos outros e se posicionar em oração. Começa a orar, começa a interceder, começa, porque o Senhor está vendo oração de crente. O Senhor está em silêncio, mas os ouvidos dele não estão tampados para ouvir um clamor. Ele está escutando. Calma. Talvez Jesus não está no barco dessa pessoa, mas se está perto de você, o Senhor está escutando a oração. Você pega essa verdade aí para você, aplauda o Senhor por isso em nome de Jesus. Terminamos no 41. Se você virar uma folha, está o 5, capítulo 5, só o verso 1 diz assim: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Acalmou, tudo ficou bom. O que aconteceu? Jesus continuou a embarcação. E a história diz que do outro lado, Jesus precisava resolver uma situação. E eu quero, para terminar aqui, quero dizer 5 motivos para que a sua embarcação não vai afundar. A primeira o primeiro motivo que não vai afundar é que Jesus está dentro. O primeiro motivo não vai afundar, porque Jesus está dentro. Jesus está nela. Segundo motivo, meu Deus do céu, Jesus está na polpa. Então quem está na polpa tem controle de direção. Eu quero dizer para você a sua situação aí. Jesus está na polpa. Já colocou Jesus dentro? Então Jesus está na polpa. Quarto motivo, Jesus é maior que o vento. Terceiro. Jesus é maior que o vento. Quarto motivo,
tem alguém para alcançar do outro lado. Quarto motivo: se você não desistir e não jogar a toalha e continuar, o motivo de não afundar é que tem alguém esperando por você do outro lado. E o último, que eu quero encerrar, antes de falar esse último. Jesus chega do outro lado. Ele se dá conta com quem? Com o endemoniado. Um homem gadareno. A história diz que esse homem era perturbado em tudo. Ninguém segurava aquele homem. Os demônios, não era um, era legiões. Eram muitos demônios, muitos demônios. E a história diz que não tinha algemas, não tinha nada que ele não conseguia destruir pelo poder das trevas. Mas Jesus, como estava no barco, tinha um propósito naquela terra. O que Jesus fez lá? Jesus libertou aquele homem. Os demônios gritavam na boca dele: eu não quero sair daqui, porque não é só um não, aqui é legiões, não vou sair daqui. Eu quero dizer para você, existe um espírito que não quer sair daquele território. Existe um espírito familiar, de gerações da sua família, que não quer sair daquele território. Existem vários espíritos que assolam uma família. Ontem eu fiquei tão triste. Uma moça me chamou no Instagram e pediu para mim adicionar. Aí eu chamei ela, me chama no WhatsApp. E ela mandou um texto falando de um espírito de geração sobre casamento. E ela falou assim: somos cristãos. O meu esposo conhece a Bíblia de cor e salteado. Ele já até pregou. Ele ora muito bem. Ele fala de Jesus muito bem. Olha isso. E eu lendo. Mas eu descobri que ele é um adúltero. Gosta de construir outras famílias e a minha ele quer destruir. E ela falou assim para mim assim: esse espírito não é a primeira vez que está na minha casa. Já vem da família dele o mesmo espírito. Quero dizer uma coisa para você. Quando o Senhor me mostrou essa história desse gadareno, existe famílias que existe esse espírito que ele já falou assim, ó: essa é a minha casa, eu não vou sair daqui. O espírito do vício é um demônio, gente. O espírito do vício é um demônio que ele já possui, ele já declarou: aqui é minha morada, é minha casa, é minha família, não saio daqui. E tem pessoas que alimentam esse vício. Alimenta. Louva a Deus. Louva, levanta a mão, ouve a palavra. Mas parece que a palavra tem aqui, ó, uma muralha de demônios. E eles fazem assim, ó, pum. E a palavra vai embora, porque quando a palavra entra, ela liberta. Eu quero ver uma palavra não entrar e não libertar alguém que está preso no cativo. Qual é o outro vício? Murmuração. Existe um espírito que ele se apodera da casa, e aquela casa vira um espírito de murmurar, de falar, de contenda, de alimentar histórias de outras pessoas. Aquele espírito que fica ali, ó, manipulando outras. Você viu isso, você viu aquilo, você está gostando? Ah, eu não estou gostando, eu acho que não é assim. Ah, eu acho que ele deveria fazer assim. Aquele espírito de contenda, de reclamar da vida. Murmurar é um espírito que se aloja dentro de uma casa. Segundo espírito. Terceiro, é muito, gente. Quem poderia falar sobre espírito era meu marido, que já viveu nesse lamaçal
nessa sujeira. Muitas coisas hoje que eu sei que eu aprendi, o pouco foi com ele sobre libertação. Eu admiro o conhecimento que ele tem sobre libertação e o mundo do espírito. Terceiro espírito, o espírito da contenda em um relacionamento. Sabe como começa esse espírito? Com um copo d'água, com uma coisa pequena, e ali vai um denegrindo, vai um afunilando o outro, vai um querendo falar maior que o outro, vai um querendo ser o melhor, vai um querendo ser a razão. E começa. Aquela mulher falou para mim assim: a gente está num ponto dos nossos filhos ver, assistir tudo. Gente, o que eu ia falar para aquela mulher? O que eu ia falar para ela? Primeiro que eu não sou pastora dela. Primeiro que eu, como uma sacerdotisa, eu não posso falar assim: separa dele. Não posso. Não posso falar assim: vai embora. Porque a decisão que tem que tomar são os dois. Uma vez no início da minha carreira como pastora, eu e o pastor pegamos um caso desse. A amante do marido era do lado. Então o marido de noite ficava com a mulher e ia dormir o restante da noite com a vizinha. E ela sabia, ela aceitava. Só chegou um ponto que ela não aguentou mais. E eu vinha na hora do almoço e eu cheguei e deparei com aquela mulher. E ela: ai, pastor, não aguento mais. Aí eu olhei para ela e falei assim: minha amada, vai embora, minha filha, separa desse homem. A mulher fez assim. Aconteceu? Separou. Aí a mulher saiu da igreja, da Traídos pela Cruz, e saiu falando na comunidade que o pastor e a pastora não são homens de Deus, porque manda separar os casais. Isso é o que aconteceu? A fulana voltou para o marido, e no fim da história hoje, não está mais com ele. E o errado foi quem? Pois sabe por quê? Porque a gente sempre tem que achar um culpado. Nunca somos nós. Eu gostei de uma discípula e de um discípulo que saiu da igreja, que ele falou assim: sabe quem não presta? Sou eu, que não quero mudar, que não quero ser, não quero ouvir voz de comando. Sou eu que não quero. Ele não, a palavra do Senhor não me confronta mais. Eu quero viver o mundo. Porque as pessoas querem achar um culpado. Elas não sabem se olhar no espelho e falar assim: é eu que não quero. É eu que não quero ser liberto. Para me encerrar e falar do último aqui. Jesus libertou aquele moço. Amém, Kelly? Libertou os demônios. Sabe para onde que os demônios foi? O próprio demônio pediu para Jesus. Jesus podia colocar os espíritos nos porcos. E Jesus olhou para o demônio e falou assim: tá bom, vou deixar. Jesus deixou e foi para os porcos. Tá, fim da história. O moço foi liberto. Só que aí, no capítulo 5 e versículo 18 diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Com quem? Com Jesus. 19. Jesus não consentiu. Jesus falou assim: não. Entretanto, orientou aquele moço: vai para a tua casa. Olha o que Jesus fez, Wesley. Para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus realizou ao teu favor, e como teve misericórdia de ti. Para a gente fechar com chave de ouro. 20. Então partiu aquele homem e começou a propagar por todas as Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. E aqui eu fecho. A última coisa para você: não desistir, não parar e não afundar, é ser aquele que vai levar a presença de Deus para outras pessoas. Eu quero que você se coloque de pé.